Pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui agora. Vamos agora fazer os comentários sobre a prova de contador relacionados à disciplina de orçamento público, tá bom? No vídeo anterior, eu até postei diferente aí, porque no vídeo anterior eu coloquei o título como AFO, mas a gente comentou contabilidade pública. E agora eu vou tratar realmente de orçamento público. Seria da questão 131 até a questão 150. Muitas questões aqui. E aí, a pedidos, só vou pedir mais um tempinho só para dar uma olhada nas questões. Eu vou comentar as questões de agente administrativo, da parte de orçamento público para o concurso da DPU, né, Defensoria Pública da União. E aí, quem tiver uns amigos, né, que fizeram a prova de agente administrativo, convida logo eles aí, que aí na sequência eu já vou comentar essa prova também, tá bom? Então vamos lá. Como eu vou fazer? Eu vou fazer isso mesmo, Elane. Agente administrativo está na bola da vez aqui. Recebi alguns pedidos aqui no intervalo e quem manda foi você, né? Então pronto. Quem manda são os alunos, né? E assim, não tem problema nenhum, estamos aqui mesmo para isso. Muito bom, Leonardo. Vamos atender. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ler as questões e aí na sequência eu faço os comentários, tá bom? Então vamos lá. Prova de contador, questão de orçamento público. Então vamos lá. Considere que a DPU tenha contraído em janeiro de 2014 um empréstimo internacional junto ao BID, no valor de 100 milhões para pagamento em 20 anos, com carência de 5 anos. Tendo em vista essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. A dívida fundada da DPU será acrescida em 100 milhões? Com certeza. Porque as operações de crédito externas, elas compõem a dívida consolidada como um todo. Gabarito certo. 132. A contratação do empréstimo não implica alteração da dívida ativa da DPU? A dívida ativa é um direito, ela está no ativo. E o empréstimo que é feito, ele fica no passivo. Por isso que a questão está certa. Não altera a dívida ativa. Questão 133. A dívida flutuante da DPU será acrescida em 100 milhões? Não. A dívida flutuante ela é composta por restos a pagar, serviço da dívida a pagar, depósito, aro e papel moeda. Ela não é alterada com isso aqui. A dívida interna da DPU será acrescida em 100 milhões? Não, porque foi uma operação de crédito externa. Então, é a dívida externa. Isso é uma dívida... Essa questão ela trata de uma dívida passiva, ela não trata de dívida ativa. Para ser dívida ativa, deveria ter sido alguma receita que deveria ter sido paga e não foi paga pelo contribuinte. Houve o inadimplemento. Agora vamos fazer a questão seguinte, que foi uma questão razoavelmente... Não foi uma questão fácil, né? Exigir que a pessoa tivesse um domínio. É o que eu falo. Nas minhas aulas, eu sempre uso nos slides o próprio balanço, o próprio relatório de gestão fiscal, para a pessoa já se familiarizar, certo? Até porque as bancas vêm cobrando isso. Na prova do TCU caiu um relatório de gestão fiscal e agora nessa questão trouxe-se uma tabela, foi trazida uma tabela do relatório de gestão fiscal. E aí ele diz o seguinte, que é do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, até porque LRF só vale mesmo para quem está no Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Ele não deixa claro aqui qual a esfera, se é a esfera federal, estadual ou municipal, deixa em aberto, e ele explora isso nas questões. E ele só diz o seguinte, que a despesa total com o pessoal é 46,93% da receita corrente líquida. E ele fala que é do executivo. É isso. Então vamos lá. Questão 135. A esfera de governo, ou órgão que tem extrapolado o limite prudencial, sem alcançar o limite máximo da despesa total com o pessoal doente, deverá reduzir o gasto com o pessoal no próximo quadrimestre. Pessoal, o gabarito aqui está como certo, mas eu discordo do gabarito. Vou falar por quê. A rigor, não tem uma obrigação de se reduzir a despesa com o pessoal quando se ultrapassa o limite de alerta ou quando se ultrapassa o limite prudencial. A obrigação para reduzir a despesa total com o pessoal é só quando você ultrapassa o limite total. E mesmo assim, você tem 1/3 no primeiro quadrimestre subsequente e o restante nos 2 quadrimestres subsequentes. Então ele está falando assim, ó, se você ultrapassa o limite prudencial, você tem que reduzir no próximo quadrimestre. Não, não necessariamente.
pode ser que aquela situação eu queira manter, né? Não é uma situação ideal. Por quê? Porque nessa situação o ente ele já sofre algumas restrições. Ele, por exemplo, não pode realizar novas contratações, a não ser que sejam para reposição ou falecimento nas áreas de saúde, educação ou segurança pública. Mas não tem nada dizendo que tem que reduzir, não. Por isso que eu não concordo com o gabarito. Então, quem precisar dessa questão aqui, entra com recurso, explora isso, que vai dar certo. Tende a dar certo, né? E aí você vai lá na LRF e só diz o seguinte, quando ultrapassa o limite prudencial, são feitas restrições, onde tem a obrigação de reduzir o excesso da despesa com o pessoal, que é obrigado, e ele que usa o verbo deve, dever, né? É quando você ultrapassa o limite total. Agora vamos para 136. Caso o demonstrativo se refira a governo federal, não foram atingidos os limites máximo e prudencial. Aí vamos lá. O gabarito foi errado e eu concordo com o gabarito. Eu vou explicar por quê. Porque quando o limite no governo estadual é 49%. E a receita corrente líquida deu 46,93%. Aí como é que você faz? O limite total aqui seria 49. Aí como é que você faz? 49 menos 5% vai me dar quanto? Vai me dar em torno de 2,45. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que tirar 49 de 2,45. 49 menos 2, 47. 47 menos 0,45, 46,55. Ou seja, o limite prudencial foi ultrapassado. Era assim que tinha que fazer essa questão. Então você tinha que chegar no limite total, que é 49. Dos 49%, você tira 5%, você vai bater nesse valor 46,55%. E aí você compara 46,93%. É maior do que 46,55%? Resposta, sim. Então o limite prudencial foi ultrapassado, por isso que a questão está errada. Slide 137. Caso o demonstrativo se refira a governo municipal, o limite máximo da despesa com pessoal será de 54%. E nesse caso, o governo subnacional do demonstrativo não atingiu o limite prudencial. Sabe por quê? O limite prudencial também 5%. 54 menos 5% vai me dar quanto? 5,4 me daria 10%, só que eu quero a metade, 2,7%. Então 54 menos 2, 52. 52 menos 0,7, 51,3. Esse é o limite prudencial que não foi ultrapassado. Então a questão 137, certíssima. A questão 138, eu concordo com o gabarito. O gabarito foi errado e diz assim: caso o demonstrativo se refira a governo federal, o limite prudencial da despesa com o pessoal será 40,9? Não. 40,9 já é o limite total. E nesse caso, o governo subnacional atingiu o limite prudencial, continua errado. Por quê? Porque, na verdade, ele ultrapassou o limite prudencial e ultrapassou o limite de alerta. De todo modo, já tem um erro no início da questão. 138. Então, aqui não tem recurso. Para mim, não. Vamos agora falar sobre ciclo orçamentário, questões 139 a 142. Ciclo orçamentário e tipos de orçamento. De acordo com o princípio da universalidade orçamentária, cada unidade orçamentária deve possuir apenas um orçamento. Primeiro que não tem nenhum princípio que diga isso. O que tem, tudo bem? Estou aqui com o professor Sérgio Adriano aqui nos escutando, tá? O professor Sérgio Adriano, para quem não conhece, é chamado de demolidor, né? Então tenho certeza aí que vocês que quiserem contabilidade geral vão precisar desse mestre aí, uma referência. É um verdadeiro cavaleiro Jedi, entendeu? É um Lorde Jedi, entendeu? Mestre Jedi. Então vamos lá. 139. Então não tem essa história de dizer que cada unidade tem um orçamento. Não tem esse princípio. O que tem é, a cada orçamento, a cada ano, você só tem uma única LOA, que é o princípio da unidade, né? E que o princípio da universalidade diz que todas as receitas e despesas públicas, que são as receitas e despesas orçamentárias, têm que estar no orçamento. É isso. Questão 140. Os limites de gasto da DPU são definidos na LDO. Sim, qualquer limite de gasto é definido na LDO. A DPU, ela não tem os limites dela definidos ainda na LRF, então usa-se a LDO como referência. Gabarito, certo. As receitas públicas são classificadas como provisórias e definitivas. Não existe essa classificação, por isso que a questão está errada. Questão 42. O orçamento tradicional adotava a linguagem contábil financeira
e se caracterizava como um instrumento de previsão de receita e autorização de despesas, sem a preocupação de planejamento das ações do governo. Realmente, o planejamento era relegado a um segundo plano. Não vejo recurso aqui também, tudo certo. Vamos falar agora sobre os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA. PPA 143 diz o seguinte: o PPA, tranquilo essa daqui, o PPA deve dispor sobre forma de utilização e do montante da reserva de contingência. Quem tem essa tarefa é a LDO. Errado, sem contestação aqui. Considere que determinado investimento não esteja previsto no PPA. Nesse caso, quando a elaboração da LOA, não poderá ser consignada dotação para o referido investimento. Errado por quê? O que diz na Constituição é que apenas investimentos que sejam superior a um ano têm que estar no PPA ou lei que autorize sua inclusão no PPA. Então, ele não falou aqui se o investimento era menor ou maior do que um ano. Se for um investimento menor do que um ano, ele vai direto para a LOA e não precisa estar no PPA. Por isso que a questão está errada. Questão 4.5. O ciclo orçamentário pode ser definido como um rito legalmente estabelecido, com etapas que se repetem periodicamente e que envolvem elaboração, discussão, votação, controle e avaliação do orçamento. Certo? Questão 4.6. Os passivos contingentes são despesas que envolvem certo grau de incerteza quanto à sua efetiva ocorrência. Nesse sentido, a LDO contém um anexo de riscos fiscais, nos quais são avaliados passivos contingentes e outros riscos fiscais. Não vi problema aqui, também está certo. 147. Após a sanção presidencial à LOA, aprovada pelo Congresso, o Poder Executivo, mediante decreto, deve estabelecer em até 60 dias a programação financeira e o cronograma de desembolso mensal. Aqui está errado por quê? Não é após a aprovação da LOA, é após a publicação da LOA. Após a publicação da LOA, deve ser publicado o decreto de programação orçamentária e financeira. Esse é o primeiro erro. Qual é o segundo erro? Não é 60 dias, é até 30 dias. Então tem dois erros. Não vejo problema aqui nessa questão também não. Gabarito errado. 148. No caso dos municípios, a receita corrente líquida corresponderá ao somatório das receitas tributárias, contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. O gabarito oficial aqui foi certo, mas eu entendi o que a banca quis dizer, porque ele usou o verbo compreender. Compreender não quer dizer que é apenas aquilo. Mas quem estiver precisando de recurso aqui nessa questão, o que é que a pessoa tem que alegar? Que esse conceito que ele deu aqui é o conceito de receita corrente total. E quando ele quer receita corrente líquida, ele tem que pegar a receita corrente total e deduzir as transferências constitucionais /legais e as contribuições previdenciárias. É isso que a pessoa tem que alegar. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Compreende no sentido, eu também considero isso. Deve ser considerado. Tranquilo. Mas quem estiver precisando entra com recurso. Aí as últimas duas questões tratam do seguinte. Considere que o ordenador de despesa de um órgão, após... Então, tranquilo. Muito bom, Marcos. Importante que você acertou. Considere que o ordenador de despesas de um órgão público, após o encerramento do exercício fiscal de 2014, tenha recebido a fatura de energia elétrica relativa ao mês de dezembro, com vencimento em 15/1 de 2015 no valor de R$200, e que na data do vencimento da fatura tenha-se verificado a existência de previsão orçamentária alocada em restos a pagar de R$100 para o pagamento da referida despesa. Em outras palavras, ele fez um empenho em dezembro, por estimativa, no valor de R$100. E esse empenho por estimativa ele foi inscrito em restos a pagar. Quando chegou em janeiro, chegou a fatura, só que a fatura chegou com R$100 a mais. O que é que ele faz nessa situação? Quando você fez um empenho por estimativa e você fez a inscrição de restos a pagar, não processados, e depois chega uma fatura com um valor maior. Como tratar isso? Então, basicamente, o que é que você tem que fazer? Você tem que liquidar os restos a pagar não processados e pagar eles depois, e você deve fazer um reconhecimento de despesa de exercícios anteriores. Onde vai dizer isso que eu acabei de dizer? Na questão 150 que está certa. A questão 149 que está errada diz que você tem que cancelar. Não, você não precisa cancelar o restos a pagar. O restos a pagar ele continua aberto. Tá bom? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Daqui a pouco eu volto com as questões referentes a agente administrativo da Defensoria Pública da União. Tudo bem? Até daqui a pouco. E fiquem me acompanhando para vocês receberem dicas aí semanais sobre orçamento e contabilidade pública. Até mais.